Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Continuo me chamando Priscila, sou uma discípula do Senhor e lutando com uma série de dificuldades, uma série de mazelas, mas limpa só por hoje. Isso é um motivo enorme de agradecer, de exaltar a Deus, porque quando estamos limpos é simplesmente pela graça dEle, pela misericórdia dEle. E é isso. E hoje eu quero falar com os irmãos, certo? Eu peguei aqui um tema para falar com vocês e o tema é a voz de Deus. Eu estou lendo na Bíblia a minha leitura diária, né, devocional. Estou lendo Samuel e me veio na mente, né, creio que foi Deus, de falar sobre isso, sobre a voz de Deus. E eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Então vamos ler aqui o versículo 1. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a Arca da Aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse, o Senhor me chamou? Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. E ordenou, volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga, fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para casa. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse, Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Pronto, eu vou ler só até o versículo 10, tá bom? Que conta a história que muitos de nós já conhecemos, que é a história de Samuel. Samuel, irmãos, ele era apenas um garoto, um menino. E esse menino, ele ouviu a voz de Deus, certo? E o que me chama muita atenção é no versículo 7, que diz que Samuel, ele não conhecia o Senhor, até o Senhor falar com ele, até o Senhor chamá-lo. E a partir dali, Samuel passou a conhecer a Deus, ou seja, passou a ser um amigo de Deus, a conversar com Deus. E isso me chamou muito a atenção. Isso me fez refletir sobre a questão de que se eu, posso me considerar amiga de Deus, se eu estou ouvindo a voz de Deus ou não. Isso me fez refletir muito por conta desse versículo 7, que diz que Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não tinha falado com ele. E é muito parecido com aquela ministração que eu ministrei da última vez, na terça-feira, sobre a intimidade com Deus. Porque eu só vou passar a ter uma intimidade verdadeira com Deus a partir do momento que eu abrir os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, eu ter essa liberdade de conversar com Ele. Então isso me chamou muito a atenção. E eu peguei aqui 4 pontos sobre essa questão da voz de Deus, para que a gente possa refletir, certo? O primeiro ponto que eu peguei aqui é conhecer a voz de Deus. E eu fiquei pensando, como conhecer essa voz? De que forma eu posso conhecer a voz de Deus?
E eu coloquei aqui que Deus, Ele fala conosco todos os dias, todas as horas, certo? Porém, muitas vezes, a minha intimidade está fraca, a minha incredulidade está tão grande que eu não consigo ouvir a voz dele, eu não consigo entender que é o Senhor que está falando comigo. E eu fiquei pensando também na questão de que como é que essa voz vem? Ela vem por onde, né? É uma voz que eu vou ouvir, é uma voz que... Como é essa voz? E eu fiquei lembrando dos pensamentos, né? Porque durante o nosso dia surgem muitos pensamentos na nossa cabeça, na nossa mente, nós pensamos muito. E aí eu fiquei refletindo como identificar se esse pensamento é a voz de Deus a me falar algo, ou se é somente coisa da minha cabeça mesmo. E como é que eu consigo identificar se essa voz realmente é a voz de Deus querendo falar comigo? É realmente através dessa intimidade com Ele, é realmente através desse conhecimento íntimo meu com Deus. E eu coloquei assim, para que eu saiba que essa voz que fala ao meu íntimo, a minha mente, né, o meu coração é a voz de Deus, eu preciso me perguntar o seguinte: eu tenho desejo de agradar a Deus com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações, né? Eu tenho desejo de agradar a Deus. Se eu tenho esse desejo, automaticamente Deus abre os meus ouvidos para ouvir a voz dele. Porque se eu estou orando dizendo: Senhor, eu quero te servir, eu quero te agradar com os meus pensamentos, eu quero te agradar com as minhas ações, com as minhas palavras, eu não quero estar falando coisas que te desagrade, eu não quero estar pensando coisas que me façam me distanciar de ti, né? Eu não quero estar fazendo coisas que as minhas ações não venham ser ações que te desagradam. Então, se eu estou fazendo esse tipo de oração, pedindo a Deus: Senhor, eu quero te agradar com tudo que eu sou, com a minha vida. Então, irmãos, Deus, Ele é fiel e Ele vai abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz dEle. Como assim? Ele vai falar ao nosso íntimo, Ele vai falar aos nossos corações. Se eu tenho pedido a Ele para que os meus pensamentos sejam somente pensamentos que vêm dEle, então automaticamente Ele vai falar ao meu coração, aos meus pensamentos. Então, que quando você parar para pensar e vier pensamentos que você tenha certeza que aqueles pensamentos vai ajudar você, vai ajudar o seu próximo, as pessoas, saiba que não é um mero pensamento ou porque você é alguém extraordinário que consegue pensar coisas boas. Não, porque eu posso dizer que a nossa carne, né, os nossos pensamentos são pensamentos que muitas vezes não agradam a Deus. Então, quando nós temos esses pensamentos, que é bom, que realmente a gente sabe que é favorável a Deus, então esses pensamentos com certeza é o Espírito Santo que está a nos conduzir, que está a falar aos nossos corações. Então, no ponto 2, eu coloquei o seguinte: eu escolho se eu quero ouvir ou não essa voz. Eu escolho se eu quero ouvir a voz de Deus ou eu escolho se não quero ouvir, certo? E aí eu coloquei assim: a voz de Deus, ela vem todos os dias. Todos os dias, nós que temos uma intimidade real com Deus e que pedimos a Ele que fale aos nossos corações, Ele fala, certo? E a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, que a voz de Deus é uma voz mansa, é uma voz delicada. Porém, essa voz eu escolho ouvir. Ele fala, mas quem vai escolher se quer seguir, se quer ouvir, se está entendendo, sou eu. Então, muitas vezes Deus nos fala, né? E preferimos agir pelos nossos próprios impulsos. Por quê? Porque muitas vezes o que Deus fala não é aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes eu oro perguntando algo a Deus, mas eu já tenho o meu pensamento formado, eu já sei o que é que eu quero. E Deus fala, e eu sei que Deus falou, mas eu
escolho o que eu não quero ouvir. E aí, irmãos, eu refletindo sobre isso, eu percebi o seguinte, e vendo também, porque quando eu tô lendo e estudando a Bíblia, eu trago muito para a minha vida. E eu estava pensando sobre mim, que Deus, Ele fala ao meu coração. E quando eu escolho não ouvir essa voz, eu acabo sofrendo as consequências. E mesmo que depois, né, que eu orei, Deus falou e eu não ouvi, se mesmo assim acontecer algo e eu quebrar a cara e eu me arrepender, Deus, Ele pode sim voltar a falar comigo, Ele pode sim me ajudar. Mas eu vou sofrer as consequências daquilo, né, que eu fiz, daquele ato que eu fiz, que foi escolher não ouvir a voz de Deus. Eu digo isso até mesmo pela minha própria vida, porque muitas vezes Deus falou ao meu coração. Eu sabia que era Deus, mas eu acabei não seguindo porque não me agradava aquilo ali que Ele falava. E aí, irmãos, eu sofro as consequências, eu sofri as consequências daquilo ali. Mesmo que depois Ele tivesse tido misericórdia, tivesse me ajudado, mas as consequências vêm porque Deus, Ele não irá interferir nas consequências porque foi escolha minha. Foi uma escolha que eu escolhi. Ele tentou me alertar, Ele tentou me avisar, mas foi algo que eu escolhi. Então, as consequências vêm até também para que eu possa aprender para que na próxima vez eu possa ouvir e eu possa parar e analisar o que Deus está tentando falar comigo. Mas Ele é misericordioso e mesmo quando eu não escuto da primeira vez, Ele é fiel e fala outras vezes. E aí a escolha minha se eu vou novamente virar as costas para a voz dele ou se eu vou escolher obedecer, se eu vou escolher ouvir aquilo que Ele tem para me falar. Mesmo que muitas vezes não seja o que é bom para mim. E aí quando eu acho que não é bom para mim, lá na frente eu vou perceber que foi o melhor. Porque Deus, ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se em tal momento aquilo ali vai ser útil para mim, como Ele também sabe se não vai ser. Porque teve muitas coisas já que eu orei muito a Deus para que acontecesse e Deus não permitiu que acontecesse. E na hora eu fiquei emburrada, chateada, mas hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto Deus foi paciente comigo e o quanto eu sou grata a Ele por Ele não ter permitido que tal coisa acontecesse na minha vida. E aí eu até falo muito nas minhas partilhas sobre isso, sobre coisas que aconteceram na minha vida que eu poderia ter evitado se eu tivesse dado ouvido às pessoas que estavam ao meu redor. Principalmente os líderes, né, espirituais que Deus coloca na minha vida, os meus pais, as pessoas que estavam ao meu redor. Muitas coisas eu poderia ter evitado porque Deus, Ele fala através da boca das pessoas. Quando Ele percebe que a gente não está ouvindo a voz dEle, Ele fala pelas pessoas. E muitas vezes a gente acaba não dando ouvido a essas pessoas, achando que são simplesmente pessoas, né? Mas Deus é poderoso e Ele fala de N formas. Ele fala como Ele quer falar. Pode ser através da Bíblia, pode ser através de pessoas, pode ser como Samuel, que ouviu na madrugada, né, a voz dele. Então Ele é fiel e Ele sabe como é que vai poder lhe chamar e você vai ouvir. Só que como eu falei no ponto 1, muitas vezes eu tô tão cheia das minhas coisas, tão cheia de mundo, tão cheia de pensamentos que agradam ao meu corpo, né, ao meu ser, que eu acabo não tendo tempo para ouvir essa voz. Mas pare. Muitas vezes a gente precisa, em oração, às vezes nem falar nada, só ficar parado e tentando ouvir o que Deus quer para as nossas vidas, porque muitas vezes Ele está tentando falar, mas a correria do dia, as coisas do nosso dia não está nos permitindo ouvir essa voz. Então a gente precisa de vez em quando parar e dizer: Senhor, agora eu quero te ouvir. E dar ouvidos, sabe? Porque muitas vezes a gente para, mas a nossa mente ela não para. E aí eu não consigo parar e ouvir a voz de Deus. Então, ponto 3 é ser rápido para obedecer.
No ponto 2 eu falei que você escolhe se você quer ouvir ou não essa voz. E no ponto 3 já que eu escolhi ouvir, eu preciso ser rápido para obedecer à voz de Deus. Então coloquei aqui: como posso perceber essa voz mansa e delicada, né? Que a gente lê em 1 Samuel, que a voz de Deus, ela é uma voz mansa e uma voz delicada. Então coloquei aqui: como eu posso perceber essa voz, né? Isso acontece, por exemplo, se eu estou em uma situação difícil e nos meus pensamentos vem um versículo bíblico que me anima. Esse versículo, irmãos, ele não veio porque você é estudioso demais da Bíblia ou porque você é uma pessoa muito sábia. Não, ela vem porque o Espírito Santo te coloca aquele versículo na hora para que você possa entender o que Deus quer naquele momento, e aquele versículo acaba te animando. Eu lembro que um dia eu estava muito angustiada em casa, muito aflita, e eu me lembro que eu peguei assim a Bíblia e eu falei: eu vou ler um pouco a Bíblia. E aí eu li um versículo que falava que Deus tem um tempo para tudo, né? Se eu não me engano é em Eclesiastes, que diz que há um tempo para tudo, há um tempo para todas as coisas. E aquilo me animou demais. Eu fiquei, sabe, toda a angústia foi embora. Então, esses versículos que vêm na nossa mente, essa vontade de ler a Bíblia em alguns momentos, é realmente Deus querendo falar conosco. Então, Deus nos faz lembrar esses versículos para que a gente possa praticar, para que a gente possa colocar esses versículos em prática. E no mesmo tempo que Deus nos faz colocar esses versículos em prática, nos faz praticar o bem, no mesmo tempo Ele nos mostra o pecado que mora dentro de nós. Ele nos mostra por que estamos passando por aquilo ali. Ele nos faz refletir por que aquilo está acontecendo. E aí, quando eu paro e reflito porque eu estou passando por tal situação, eu acabo percebendo que é por conta do meu próprio pecado, que é por conta que eu procurei aquilo ali. Então eu acabo buscando ajuda em Deus, né? E o certo é também tentar não praticar mais aquilo tudo que está acontecendo. Eu coloquei assim, outro exemplo, né? Talvez sou tentado a me irritar com pessoas as quais lido todos os dias. Mesmo que na realidade eu gostaria de abençoar elas, mas se o meu ouvido está aberto, então ouço que na realidade são as minhas existências egoístas que ocasionam esse problema. Por exemplo, muitas vezes eu quero abençoar a vida de alguém, eu quero ajudar alguém, mas muitas vezes o meu egoísmo não deixa que eu faça aquilo, que eu abençoe as pessoas, que eu ore pela vida delas. Muitas vezes o meu egoísmo não deixa. Então, Deus, Ele fala conosco através disso aí. Através da Bíblia, Ele nos fala, nos coloca versículos a qual nos lembre que eu não posso ser uma pessoa egoísta, que eu preciso estar intercedendo pela vida das pessoas. E eu pedindo a Ele para ouvir a voz dEle, e Ele falando comigo, eu acabo tendo essa possibilidade de ser alguém melhor, de ser alguém que abençoe a vida das pessoas, que ore pelas pessoas, certo? E essa mudança em mim, ela começa realmente a partir do momento que eu quero ouvir a voz de Deus e que eu resolvo obedecer. Se eu sou rápido para obedecer a palavra de Deus, então Deus continua falando comigo. Não é sempre muito fácil ser obediente ao que eu ouço. Na regra, isso custa a minha vontade própria. Eu tenho que deixar minhas próprias ideias e desejos para fazer aquilo que a voz mansa e suave diz. Aquela questão que eu falei com vocês. Muitas vezes, o que Deus fala ao nosso coração não é o que eu realmente gostaria de ouvir. Não é realmente o que eu gostaria de praticar, de fazer. Mas se eu escolho obedecer, se for isso que eu escolher, vai ser muito bom para a minha vida. E se eu realmente escolher viver o que Deus está mandando eu viver, está mandando eu fazer, Deus, Ele sempre vai ter essa oportunidade de falar comigo. Mas se sempre que Deus fala, eu dou as costas e faço a minha vontade, então é como se eu estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu não quero ouvir, o meu ouvido está fechado, o meu coração está fechado e eu não quero ouvir.
né? Eu quero fazer com as minhas próprias vontades. Então, que você possa estar pedindo a Deus que abra os seus ouvidos para ouvir a voz dele, para que, como Samuel disse aqui no versículo 7, né? Que Samuel passou a conhecer o Senhor a partir daquele momento que ele ouviu a voz de Deus. Então, para que você também possa realmente conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que quer falar com você, que você possa pedir a Ele que fale com você, mas que você abra os seus ouvidos para ouvir. Porque senão Deus vai ficar falando, e você sempre fazendo do seu jeito, e vai chegar uma hora que Deus vai dizer: você não quer ouvir, tá bom, então, Então vamos obedecer, vamos ser rápidos para obedecer a voz de Deus. Eu estava refletindo, se eu fosse rápida para obedecer a Deus, assim como eu sou rápida quando eu quero algo, né, conquistar algo, eu faço de tudo para conquistar aquilo ali. E muitas vezes eu não faço um esforço de nada para obedecer a Deus. Mas eu preciso ser rápida, ser veloz para obedecer à vontade de Deus. E aí depende de mim, depende de você, se nós queremos ouvir, se nós queremos colocar em prática o que Deus está dizendo através da voz dele, né? E no ponto 4 eu coloquei: depois que eu ouvi, que eu escolhi obedecer essa voz, que eu escolhi seguir a voz de Deus, depois que isso acontecer, eu vou ter uma vida cheia de paz e alegria. E aí eu fiquei refletindo, o que seria essa vida de paz e alegria? Então coloquei aqui: quando passo a obedecer o que Deus me fala, passo a ter uma vida plena de paz e de alegria. E essa vida me fará a cada dia me achegar mais e mais a Deus. Então, a intimidade verdadeira com Ele. Lá em Tiago 4, versículo 8 diz: Ele se achegará a mim, e isso acontecerá devido à minha obediência, à minha oração, à minha leitura da Bíblia. E aí eu fiquei pensando, realmente é verdade. Se eu decido obedecer, e se eu, sempre que Deus fala ao meu coração, não vá por esse caminho, vá por esse aqui, não faça isso, faça isso aqui, e eu obedeço, irmãos, a minha vida vai ser uma vida de paz, vai ser uma vida de alegria, porque Deus, Ele só quer o melhor para os filhos dele. Então tudo que Ele nos fala é querendo o nosso melhor, porque Ele vê além do que eu posso ver, né? Ele sabe além do que eu sei. Então, se eu passo a obedecer a Deus, se eu passo a orar mais para que eu possa ter essa intimidade com Deus, e se eu leio a Bíblia, porque Deus, Ele fala demais conosco através da Bíblia. Já que muitas vezes o meu ouvido ele está fechado, as coisas do dia não deixam eu ouvir a voz de Deus, mas quando eu abro a Bíblia, muitas vezes Ele fala por lá. É com versículos, é com histórias. Então Deus fala. Como Deus falou comigo nessa história de Samuel, que esse versículo 7 me chamou muita atenção. E diz assim que Samuel até ali não conhecia a Deus. Talvez só de ouvir falar, porque ele falava para ele, né? Porque ele servia no templo, então ele sabia que estava servindo alguém, ele sabia que estava fazendo algo para alguém. Mas foi a partir do momento que Deus falou com ele, que ele teve essa intimidade de conversar com Deus, foi ali onde ele passou a conhecer realmente Deus, passou a conhecer realmente quem ele servia. Então eu fiquei pensando nessa questão da oração, que eu preciso orar mais para mim poder ter essa intimidade de conversar com Deus, de falar com Ele o que eu estou querendo falar e também de ouvir o que Ele tem para me falar através da oração e principalmente na leitura bíblica. Um dia que eu passo sem ler a Bíblia é praticamente um dia sem ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes é só naquele momento que Deus está tendo a liberdade de falar conosco. Então não perca tempo, leia a Bíblia, busque a Deus através da palavra dele, porque ele só tem muito que lhe acrescentar. Eu estava um dia desses conversando com a irmã e ela falou isso para mim. Ela falou, Deus vai te lembrar os versículos bíblicos na hora que você estiver passando alguma dificuldade. Mas como é que Ele vai lembrar se você não lê? Como é que Ele vai lembrar algo que você nem sabe? Então, eu preciso ler para que quando eu estiver passando por alguma coisa, Deus possa trazer aquilo que eu já sabia, né? Só não lembrava que eu sabia no meu coração. Então, leia a Bíblia para que Deus possa falar com você.
E Deus, Ele passará a falar cada dia mais conosco a partir desse relacionamento. Ele irá mostrar para mim o que Ele quer para a minha vida. Ele irá me ajudar a ser uma pessoa melhor no meu interior, no meu íntimo. Ele irá me ajudar a ser alguém melhor. A partir de que eu esteja ouvindo a voz de Deus, eu vou aprender a aceitar mais as pessoas com as dificuldades delas, entendendo que eu não posso mudá-las, só o Senhor que pode mudar. E isso acontece porque eu estou tendo essa intimidade com Deus, né, de entender que eu não posso mudar ninguém. E aí eu coloquei aqui: para poder me achegar a Deus, preciso estar aberto e preparado para obedecer à sua vontade, né? Porque eu falei aqui lá em cima sobre Tiago 8, que diz que quando eu me achego a Deus, Ele também vai se achegar a mim. Então, eu preciso estar aberto para que Deus possa se achegar a mim. Eu tenho que me manter junto a Ele para poder ouvir. Se eu tomo uma posição contrária em relação aos mandamentos de Deus, então acaba me mantendo distanciado dele. Se eu não sigo o que Ele me fala, então isso acaba me mantendo distante dele. Então, eu estava vendo que em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça. E diz várias vezes. E essa exortação, irmãos, é realmente isso mesmo. Se você tem ouvidos, abra para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem para dizer a você. E tenha uma vida que agrada a Deus. Peça a Deus que Ele vai lhe ajudar a ter essa vida que agrada a Ele. Ouvir a voz de Deus irá me ajudar a viver bem comigo, irá me ajudar a viver bem com a minha família e com as pessoas ao meu redor. Pois a partir do momento que eu tenho esse relacionamento de falar e de ouvir a Deus, as pessoas ao meu redor vão se sentir bem comigo, a minha família vai se sentir bem comigo, né? Eu mesmo vou me sentir bem comigo, porque eu sei que Deus está ali comigo. E então, lembre-se sempre, se eu atento à voz de Deus em meio à correria do meu dia, é como se fosse um processo de iniciação. Quando você coloca o seu celular para reiniciar, ele vai reiniciar tudo, ele vai apagar tudo que você estava vendo e vai abrir novas janelas a partir do momento que você reiniciou o seu celular, não é assim? Então, a partir do momento que eu paro na minha correria e eu paro para ouvir a voz de Deus, é como se tudo aquilo que eu fiz durante o meu dia fosse reiniciado. E ali Deus vai começar a me ajudar a ter um dia calmo, a ter um dia mais paciente, porque foi reiniciado, né? Então reinicie a sua vida com Deus, reinicie aí, fale para Ele que você quer ouvir a voz dEle. E depois que você falar isso, irmãos, peça a Ele que lhe dê isso, uma vida de paz, uma vida de alegria. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. Escute a voz de Deus para que você tenha mais esperança nesse mundo que está tão cheio de coisas ruins, para que você tenha esperança na sua vida. Escute a voz dEle, peça a Ele que Ele irá falar com você. Amém? Então vamos fazer uma pequena oração. Eu espero realmente que Deus tenha falado ao seu coração e que você consiga falar sobre isso, sobre a voz de Deus, consiga entender o que é essa voz. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer porque estamos entendendo, meu Senhor Jesus, que realmente precisamos parar, precisamos, meu Senhor, ouvir mais a tua voz. Deus, mesmo que seja difícil, nos ajuda a fazer isso. Mesmo que a tua voz não diga o que eu quero ouvir, mas me ajuda a entender que vai ser o melhor para mim, que é o que o Senhor quer para a minha vida. Então que a cada dia o Senhor me abençoe, o Senhor use aí, Deus amado, a minha vida, Deus. Continue falando ao meu coração e abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa fazer realmente com que eles consigam colocar em prática, consigam ouvir, Deus, a tua voz, o que o Senhor quer para cada um de nós. Quero te agradecer por tudo, meu Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.